Por que se enfurecem as nações? E os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaço as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que neles se refugiam. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Nós somos o povo de Deus, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Este salmo está dizendo que quando as nações se enfurecem contra Deus, não é como se eles pudessem chegar até o santo monte e lutar contra ele. Quando as nações se enfurecem contra Deus, eles não conseguem guerrear e lutar contra Deus. Então eles tentam atingir o povo de Deus. Eles vão em guerra com aqueles que representam a Deus aqui na terra, a igreja de Cristo, com aqueles que falam sobre a sua palavra, com aqueles que testemunham sobre o seu Filho Jesus. E é por isso que nós temos visto isso em muitas nações. Uma guerra contra os princípios da igreja. Uma guerra silenciosa contra a missão que o próprio Jesus nos deu. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A autoridade pertence a Jesus, mas o homem está numa busca desenfreada de ganhar autoridade. E o homem só consegue esta autoridade através do sangue de Jesus, através do nome de Jesus, pois a autoridade está com ele. E ele nos pede para ensiná-los a obedecer a tudo o que ele nos ordenou, até o tempo do fim. Eles quem? Justamente aqueles que ainda não conhecem a verdade, as nações, esses que se enfurecem contra Deus. E é por isso que precisamos desta misericórdia e desta autoridade para levarmos este evangelho à frente, obedecendo assim à vontade de Deus. O homem pecador, ao contrário, ele continua sempre em guerra com Deus, na busca incessante por mandar em si mesmo. Eu sou independente. O problema é que nesta independência, o homem começa a querer parecer com Deus. Então, ele começa a acreditar em seu coração que Deus o está reprimindo, enquanto que, na verdade, a vida com Deus é justamente a liberdade. Então, o homem pecador, ele acaba trocando
a liberdade verdadeira de estar com Deus e seguir os seus mandamentos, seguir os seus princípios, com a liberdade enganosa, que é momentânea e envolve o pecado e leva à morte. Então, por conta disso, as nações se enfurecem contra Deus e tentam guerrear contra Deus. João 3,19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, o homem, no pecado, as nações enfurecidas, elas detestam a luz. A luz traz à tona todo o lixo, tudo aquilo que elas têm escondido, tudo aquilo que tem ficado para trás, e então incomoda. As trevas, por longo prazo, trazem um conforto para o pecador. Tudo aquilo que você faz inúmeras vezes vai se tornando a sua verdade. Então, Satanás é um mestre em tornar mentiras em verdades. Ele diz que aquilo é o mais confortável. Ele diz que esta é a verdadeira liberdade. Não é à toa que eles estão tentando ensinar crianças nas escolas e nos seriados do Netflix e em inúmeras outras situações. Porque à medida que você ensina para uma criança que o que o diabo faz é mais legal, ele consegue gerar no ser humano raízes de um pensamento que provavelmente permanecerá muito mais enraizado do que em um adulto. E é por isso que nós, como pais, temos uma importância seríssima na vida dos nossos filhos. Se você escolhe ter filhos, Deus cobrará de você a educação dos seus filhos, enquanto eles ainda não têm como fazer isso por conta própria. E é por isso que esse é o nosso primeiro ministério. Mas se você não se sente capaz de criar, não tenha filhos. Pois desde pequenos eles precisam entender quais caminhos devem trilhar. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Inimigos de Deus, filhos da ira, que amam as trevas e odeiam a luz. Portanto, tudo o que eles podem fazer é continuar a ir em guerra contra Deus. E sempre será esta a natureza deles. Apocalipse 16, versículo 13. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O homem pecador vai à guerra com Deus até o fim, porque essa é a sua natureza. O seu coração tem dificuldade do arrependimento, pois quanto mais mergulhado ele está nas trevas, menos ele consegue enxergar a luz.
E ele passa a entender que aquelas trevas são confortáveis. E então ele não consegue mais se voltar para Deus. Atos 4, a partir do versículo 25. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O livro de Atos está citando o Salmo 2, comparando a revolta e o enfurecimento das nações contra Deus nessa guerra incessante do homem pecador contra o seu Criador. Mas mesmo assim os discípulos recebem o dom do Espírito Santo e continuam pregando. Isso não é um fator que paralisa-os. Pelo contrário, eles pedem para que Deus esteja os auxiliando, pois eles sabem que toda autoridade, todo poder vem do alto. E ao invés de se amedrontarem, eles estão completamente preenchidos do Espírito Santo e preparados para continuar levando o testemunho, o Evangelho de Cristo. Mas o Salmo 2 diz que o Senhor olha lá do alto para todos esses poderosos, essas nações, e ri. Ele simplesmente ri, pois ele sabe qual é o final de todos eles. Ele sabe que nós somos tão pequenos que nada podemos fazer nessa guerra. É uma guerra que já foi vencida por ele. Está escrito na própria palavra de Deus. Deus não se sente ameaçado pelos exércitos dos homens. Ele ri deles. Salmo 37, 13. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abater o necessitado, o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempo de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. O mundo pode estar em guerra. Nós estamos vendo as coisas piorando a cada dia. Isso é verdade. São calamidades atrás de calamidades. Cada vez mais, o inimigo tem ganhado espaço e, acredite, durante o tempo da grande tribulação, ele terá muito mais poder. Mas esta é apenas uma falácia perto daquilo que Deus trará para o povo de Deus. Todo aquele que se refugia nele, todo aquele que espera no Senhor, todo aquele que entende que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida
e que só Ele tem autoridade sobre todo o mal. Então, neste tempo, nós, a Igreja de Cristo, teremos um poder que vem do alto. Assim como em Atos 2, nós teremos novamente este poder sobre nós, nos fortalecendo e nos guardando. Mas hoje nós também podemos desfrutar dessa maravilhosa certeza de que andar com o Senhor é sempre a melhor escolha. O medo não pode dominar, mas a fé da certeza do que Ele deixou para nós escrito em Sua palavra deve sempre permanecer. Colossenses 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. É assim que o rei vence esta batalha em Sião, através da cruz. 1 Coríntios 1, 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. É pela fé que recebemos a salvação. E é por isso que os cientistas e os homens, os grandes líderes, que pensam que podem criar assim como Deus, que podem se igualar a Deus, é por isso que todos eles estão fadados ao fracasso. Pois não é pela nossa força, não é pela inteligência, mas é pela fé e sabedoria do alto que o Senhor nos dá. É incrível que até durante o milênio, o tempo onde Jesus reinará aqui na terra, haverão nações, ou seja, haverá igreja com corpos glorificados, imortais, incorruptíveis, mas também haverá ainda um restante de nações, pois um dos propósitos do milênio é justamente fazer com que essas nações que restarem durante o milênio tenham a opção de se voltar para Deus, de colocar os seus nomes dentro do livro da vida. E algo muito chocante é que essas pessoas, quando o milênio acaba, se encontram novamente com Satanás e novamente guerreiam contra Deus, simplesmente pelo fato de não aceitarem o governo de Deus, a maneira de Deus de fazer as coisas. Apocalipse 20, versículo 7, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Veja que sempre Satanás tenta enganar. E até no final do milênio, ele será solto e ficará um tempo tentando enganar novamente as nações. E mais uma vez, as nações se deixarão ser enganadas. Isso porque deixarão que a raiz de amargura, a raiz da frustração, a raiz de toda insatisfação quanto àquilo que Deus já está os dando, invada os seus corações. E então, eles irão em guerra contra o povo de Deus, pois esta é a forma que
todas essas nações sempre encontraram de conseguir atingir a Deus, mas desta vez eles não conseguirão. E esta será a última batalha entre o bem e o mal, a batalha de Gog e Magog, onde o Senhor descerá com o seu fogo e aniquilará todos eles, e eles irão para o lago do fogo, o mesmo local onde já estará o falso profeta e o anticristo, e Satanás terminará o seu tempo, pois ele não estará conosco na eternidade. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta mensagem. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos auxiliando a todos os dias andarmos contigo. Livra-nos do pecado. Abre os nossos olhos espirituais. Dá-nos sabedoria para esta vida, neste mundo tão pecador, onde queremos ser sal e luz. Que possamos orar pelos nossos inimigos e auxiliá-los com o nosso testemunho. Clamamos por almas que estão completamente perdidas nas trevas. Clamamos por mais vidas para Cristo e que possamos ser instrumento de ganhar essas almas, para que elas possam receber do Teu amor e não da Tua ira. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.